se ganha dinheiro em small caps. O resto, você vai com o mercado. Você empata lá com o Bovespa, vai junto, né? Petrobras, o petróleo subiu, você até ganha, né? Mas no longo prazo é onde se ganha dinheiro com small caps. Então aprendi fazendo, né? Então a gente tenta trazer, tenta não, a gente tem trazido retorno para os nossos investidores, né, nossos cotistas, realmente uma estratégia diversificadora e no longo prazo você pode consultar todas as pesquisas que tiver sobre o assunto, small caps tem maior retorno no longo prazo, sem dúvida nenhuma. Não é que eu estou falando, o Jeremy Siegel provou lá no livro dele, né, Investir no longo prazo, que no longo prazo small caps é campeão, não tem dúvida nenhuma. Ajude a Agora tem que escolher monetizar o as boas. canal, se inscreve e deixa seu like para ajudar a gente. Agora tem que escolher as boas, Tem que né? escolher as boas, né? Não é Só pra ir... Não, small caps é uma coisa, né? É. Agora, o que tem dentro das small caps, aí é outra coisa. Né? Mas é engraçado também porque small cap ele tem uma conotação pra muita gente que parece que tem muita empresa startup lá dentro, muita empresa iniciante, muita empresa que tá quebrando e tudo mais. Só que se você for ver assim, você tem dois jarros aleatórios, você precisa escolher uma ação que tá dentro de cada um deles. Um deles tem só ações do Bovespa e o outro tem só ações do small caps. A chance de você pegar uma empresa mais endividada é menor no small caps Sim, do que no sim, do Bovespa. Então o nível de endividamento do Bovespa é praticamente o mesmo do small caps. Você nem perde tanto, nem toma um risco tão grande assim pra ter um retorno muito maior. E nas small caps tem muita empresa de dono. Sim. Nas corporações não tem dono. Sim. Muda conselho, né? Você tem uma base de acionistas muito diversificada, né? Aí você pergunta, mas quem manda nessa empresa? Uhum. Vou dar um exemplo aqui, BR Foods. Quem manda na BR Foods? Quem é o cara que manda ali? Quem é o acionista que manda? Alguém sabe dizer quem manda? A pessoa realmente toma decisão? Lojas Renner também, né? Vai mudando, você não sabe realmente a pessoa. Então muda estratégia. Então eu gosto de empresa realmente de dono, né? Tipo aqui, Schultz, né? Uma empresa que o fundador, 63, 60 anos, é o CEO da empresa até hoje. Legal. Ele, mano de ferro, tá ali todo dia, né? O senhor Ovandi. É um exemplo, né? E a VEG tem 3 donos, né? Olha a história da VEG, que era uma microcap. Olha a VEG hoje, que a VEG, né? 3 donos, né? Sim. Empresa de dono que tá lá desde sempre. Eu tava gravando uma aula esses dias, eu falei exatamente isso, porque com o pessoal, as pessoas que nunca investiram antes, saindo de renda fixa e vindo pra bolsa, é natural que todo mundo que ensina sobre finanças e investimentos tenha falado pra eles, olha, vai nas ações que são mais seguras, vai nas ações que cresceram ao longo dos anos, porque reduz muito o risco se você não souber o que você tá fazendo. Agora, se você for querer ganhar dinheiro mesmo, você souber o que você tá fazendo, a chance de você ganhar dinheiro investindo numa empresa que é pequena ou uma empresa que tá ruim, mas pode ficar boa, é muito maior do que se você investir numa empresa que já é grande. Pelo simples fato que não dá pra dobrar, né? Você não vai ver um Sim, Itaú dobrando de exatamente. tamanho. Nem sabe? Petrobras, nem Vale, né? Ninguém aí. Exatamente. né? E empresas ruins, por exemplo, se eu for pegar, sei lá, Vulcabras, Unipar lá atrás, Taurus, são empresas que eram ruins na época, hoje são boas, todos deram mais de 1000%. E outro exemplo, né? A gente não investe, nunca investiu. Nunca investimos. Magazine Luiza. Então, ela, sei lá, acho que 8 anos atrás, 9 anos atrás, ela tinha um valor de mercado de 300 milhões. Por exemplo, microcap da microcap. Ninguém olhava. Ela negociou hoje, não sei quanto está negociando, mas chegou a passar a negociar 300, 400 milhões por dia de negócio, de transação. Empresa que valia 300 milhões outro dia lá atrás, né? Então, assim, é um exemplo, né? Sim. Logicamente, VEG é outro exemplo, mas são vários exemplos, né? Sim, legal. Então, assim, não é uma coisa pontual, não. Realmente, podemos pescar vários exemplos, realmente, de empresas que decuplitaram, assim, aumentaram várias vezes seu capital. E Legal. tem preço, né? Porque na época o Magazine Luiza estava sendo precificado como uma empresa falida, praticamente, né? 300 milhões. Legal, deixa eu só, porque aqui, ó, já tem uma base de fãs aqui, seu, Werner, falando, pô, o Werner é o cara, brabo, pô, monstro aqui, o pessoal já tá te elogiando aqui, então já tem gente aqui que te conhece, já tem cotista que investe no fundo, mas deixa eu só apresentar, ler o seu currículo aqui, porque tem outras pessoas que não conhecem o Werner, vão passar a conhecer, obviamente, e admirar, assim como a gente também o faz. Só o Rafael falou o seguinte, duvido que você está lendo este chat, Gui, então manda um salve pra São José do Rio Preto. Um salve aí pra São José do Rio Preto, tá, Rafael? Tô falando Duvidou, que a gente toma, tá truco. lendo. Boa. Então, ó, a gente tá aqui com o Werner Roger, que é CIO da Trígono Capital, tá? E é referência como gestor de estratégia de small caps. Iniciou sua carreira no Chase Manhattan em 1982, totalizando mais de 40 anos no mercado financeiro. Passou pelo Chase Manhattan, obviamente, pelo Citibank, Western Asset, além da boutique Vitória Brasil Investimentos, do qual foi um dos sócios fundadores, responsável pela gestão da estratégia small cap, que chegou a quase $1 bilhão de ativos sob gestão. Falei certo agora. Perfeito. E nessa época aí, da Victoire, 90% dos investidores eram estrangeiros. Muito importante. Então, a minha vida na gestora anterior era basicamente com investidores estrangeiros. A gente conhece como funciona o mercado. Eu ia lá fora todo ano, ficava 2 a 3 semanas em roadshow, Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, conheço todo mundo lá. Todas as endowments a gente conhece, né? Legal. Então, agora que o nosso público é muito diferente. Não temos nenhum estrangeiro ainda. Olha Tá? que Mas interessante. temos um novo parceiro importante aí que acabou de chegar. Legal. Ô, Werner, só pra ambientar o pessoal aqui sobre small caps, tem gente... Não é um conceito, small caps, como você define, ele não é um conceito que, pô, todo mundo tem É igual. genérico, Né? Ele é é genérico. genérico, né? Como é que vocês definem, ou como é que você, né, que já tem aí, pô, vários anos fazendo gestão de small caps, define o que são small caps? Então, a gente pesquisou várias, né, fontes aí, tem o SP, tem a Russell, tem a Morgan Stanley, quer dizer, outras referências. O mais comum, o mais usual, empresa que tem um valor de mercado abaixo de 2 bilhões de dólares, né? Ou por aí. Então, nós definimos como corte, discricionariamente para Trígono, 2 bilhões é o máximo que a gente define como small caps. Então, 10 bilhões. Procuramos empresas cujo valor de mercado é abaixo de 10 bilhões de reais. Não é um conceito que a gente está seguindo ninguém, nós criamos esse conceito, mas conversa com o que se pratica lá fora. Então, por quê? Porque o mercado não se interessa por essas empresas, né? Eles vão lá nas empresas mid-cap, large caps, maiores. Só que 75% das empresas listadas no Brasil,
no B3, na bolsa, são small caps. Então, onde eu tenho a maior quantidade de empresas disponíveis. A nossa matéria-prima está em 75% do mercado. Só que o mercado só olha 25%. E o mundo olha os 25%. Então, por isso, nós definimos esse corte, small caps. A bolsa é um corte de 15% das menores empresas por capitalização. É outro conceito. E liquidez, eles misturam capitalização e liquidez. A gente usa somente o valor de mercado. E microcaps, que é outro tema, né? Nós definimos abaixo de 3 bilhões de reais. Dá uns 600 milhões de dólares, né? Que é outro conceito. E que nós temos um único fundo no Brasil, microcap, que é o Horizon. Legal. Está indo o melhor fundo esse ano, a Trígono, é justamente o pequenininho. O Horizon, que o pessoal, não tem muito risco, não anda, olha aí. Tá indo na contramão. O juro subiu, mas como é que esse fundo está indo tão bem? Então, assim, não importa o conceito, importa o que está dentro das empresas, tá? Legal. Então, realmente, isso que é o mais importante. Mas o conceito é esse, né? Show. O valor de mercado abaixo de 10 bilhões. Legal, até para vocês entenderem, né? Pô, o Werner é referência, mas, pô, vamos falar um pouquinho de resultado, né? Olha, a Trígono, os fundos da Trígono começaram lá em 2018, correto? Começaram em abril de dois fundos, né? Abril de 2018 e o terceiro, o Verbier, isso é o Delphos, o flagship, dia 16 e 23, né? O flag primeiro, e o Verbier, acho que é 7 de julho de 2018, que é o Perfeito. terceiro fundo, né? Da Trígono. Legal. E aí a gente fez o quê? A gente falou, vamos ver quanto eles estão entregando de performance desde o início? E aí, o índice Small Caps, que você precisa comparar com o índice, é o índice de referência do fundo de vocês, é o índice Small Caps, certo? Ele está acumulando um retorno de aproximadamente 40% no período, então desde abril lá de 2018. E o Trígono Flagship e o Delphos estão acumulando, respectivamente, 270% de retorno e o Delphos 227% de retorno. Então a gente está falando aqui de 6 vezes o retorno do principal benchmark, né? Então, pô, é um alfa de mais de 200% aí no flagship. Então é uma performance relevante, né? E, Guilherme, se você pegar o FIA, isso aqui é o FIC. O que é o FIC? É um fundo, né, que investe numa carteira master. Carteira master, você tem as ações. Se você pegar a cota desse FIA, ele está com cota 5, que significa que ele quintuplicou. Mas por que um é diferente do outro? Porque aqui tem taxa de administração, tem taxa de performance, né, tem outras despesas. Mas quando você olha a carteira, se fosse uma carteira, porque o Bovespa, o Small Caps, não tem despesa. Então, se eu comparasse o FIA, que são as ações, sem os custos associados ao índice, foi 500%, né? Desculpa, 400%, foi 5 vezes mais. Então, conta 40% do índice. Então, Mesmo com as despesas gerou alfa ainda, né? Tipo, compensou. né? Legal. Ô, Werner, deixa eu fazer uma pergunta. Tem muita filosofia de investimento diferente, cada gestor que a gente conversa tem a sua. Tem, por exemplo, o caso do Bar, você gosta de investir em dividendos, tem gente que gosta de fazer um trade mais curto prazo, o Alfredo é muito assim, né? Qual é a sua filosofia de investimentos? Você busca comprar ações baratas? Você busca só investir em small caps? Como que você definiria? Então, a gente, na verdade, até o nome Trígono, né? Quando a gente concebeu o nome, são dois triângulos que se confundem, que se cruzam. Primeiro, até explicar a origem do nome, porque, na verdade, o nosso símbolo, né, o logo, ele reflete o que a gente faz aqui. Então, o primeiro triângulo é os investidores, que sem eles não haveria Trígono, né? Os gestores, que não adianta ter investidores se não tem um gestor, e as empresas. Então, é isso que a gente combina, né? O cliente, né, o capital, né, que vem dele, quem faz e o que a gente usa. O segundo trígono, né, bom, como é que a gente faz? Concordamos com o Barsi. Jeremy Siegel mostra que 60% no mundo, e o Nord também contratou o Morgan Stanley, né? O Nord Bank é o fundo soberano noruego, eu tenho esse estudo. 65% do retorno a mais de 20 anos vem de dividendos. Então, Barsi está completamente correto, né? O primeiro fator de retorno é dividendos, não é ganho de capital. O segundo fator, né, é o valor. Né? Independente dos dividendos, se a empresa tem valor ou não, e nós usamos o EVA. O que é EVA? Valor econômico acionado, ou digamos aqui, nosso professor Malvesi, VEC, valor econômico criado, que é a mesma coisa, né? Que quanto que custa o capital investido e qual o retorno daquele capital investido. Esse é o conceito de EVA, que até onde eu sei, só a Trígono usa aqui no Brasil como gestora. Então, esse conceito de precificação dos ativos, né? Como nós avaliamos os ativos e como o mercado avalia de uma forma diferente. E o terceiro vértice, né, que aí compõe nosso Trígono, é um investimento que a gente chama responsável, sustentável, que o mercado chama-se de ESG. Tá? De novo, as três letrinhas, de novo o Trígono. Né? Então, o triângulo está sempre aparecendo, né? São sempre 3 vértices, 3 coisas que se equilibram. Então, basicamente, como nós fazemos? Usamos o EVA como a ferramenta de avaliação, o dividendos que está por trás de quase 90% das nossas empresas são boas pagadores de dividendos, e respeito, né, o ambiente, sociedade também, e o principal de todos, é o G, não é o E não, é a governança, porque é a governança que vai definir o E e o S. Onde não há governança, não há nem ambiental, nem eu cito sempre, eu gosto de citar o caso da Braskem, é a campeã do ESG ao contrário. Governança ruim, questão ambiental ruim e questão social ruim, quem sabe lá, quem está em Alagoas, se tiver alguém de Maceió lá. Então quem conhece, quem vive lá, sabe o problema social que causou lá. Então a Braskem é um exemplo, se eu fosse professor, olha aqui, o ESG ao contrário está aqui. Você acha que está tendo muito greenwashing, assim, o pessoal usando ESG? Só isso, né? Só isso. Nós estamos agora disponibilizando, proximamente, o nosso terceiro relatório de pegada de carbono, na realidade, nós fizemos 2 relatórios das empresas investidas só do CO2, né, o grande tema, que é o E, né, quantas empresas emitem CO2, que é o que se fala aí no mundo, descarbonização. E esse ano, agora, nós incluímos a gestão de água, energia e resíduos.
Então, estamos avaliando todas as empresas, esses dados serão públicos, esses dados foram discutidos com as empresas, tiver toda a oportunidade de passar os dados para a gente, se pronunciar ou não. Então, nós estamos disponibilizando esses dados pelo 3º ano consecutivo, quer dizer, é muito amplo. Uhum. Então, sim, a gente pratica o que faz. Nós temos uma metodologia que nós desenvolvemos internamente da Trígono, que nós qualificamos e precificamos isso aqui. SG tem impacto no valor? Tem ou não tem? Ah, eu sou SG, e daí? Uhum. Né? E quanto que você usa o SG na sua avaliação? Então, nós podemos ter um desconto, uma neutralidade ou um prêmio de acordo com a nossa avaliação proprietária que nós praticamos, está lá, já apresentamos, a gente não divulga, porque o pessoal vai copiar, né? Aham. Mas quem vai lá dentro de casa, eu não dou documentos, não mando para ninguém, não quero que circule, mas a gente abre, a gente mostra, empresa por empresa, como é que nós fazemos essa qualificação e a quantificação. Isso Legal. aqui tem preço. Boa. Ô, Werner, um ponto, né, que as pessoas ficam com receio, elas falam assim, poxa, legal, né? Eu vejo um prêmio, digamos, eu consigo uma rentabilidade interessante em small caps a médio e longo prazo. Mas tem muita gente que não investe em small caps, né, principalmente a pessoa física, porque ela fica com medo, por exemplo, porque é conhecido por ser um ativo mais arriscado, que muitas das vezes tem pouca liquidez, que muitas das vezes é difícil você sair em um momento adverso de mercado, né?